mas estamos firmes e fortes, irmãos. Eu confesso, né? A gente vai falar sobre a Índia, mas eu vou começar aqui por uma matéria. Na realidade, irmãos, a gente está diante de um caso. Eu acredito que esse negócio do INSS aí é muito maior do que a Odebrecht, do que a Lava Jato. E o que está me deixando assim perplexo é o silêncio da mídia. Eu peguei uma matéria aí da CNN para vocês verem que o negócio é sério mesmo. O que nós iremos falar aqui agora é muito sério. Porque tem uma comissão dos Estados Unidos no Brasil. Donald Trump ele fez um levantamento contra o narcotráfico e ele está considerando quem movimenta drogas no México como grupos terroristas. E aí nós temos o PCC no Brasil só perde para o México, irmãos, para o México. Então existe organização criminosa no México que é maior do que o PCC. O PCC está na segunda da escala. E aí o governo brasileiro, presta atenção, o Brasil diz aos Estados Unidos não classificar PCC e Comando Vermelho como organização terroristas. Enviados do governo Trump foram recebidos em Brasília por técnicos do Ministério da Justiça. Gestão Lula trata facções como criminosos em busca de lucro. Representantes do governo Trump reuniram-se com técnicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública de gestão, na gestão do petista, nessa terça-feira, dia 6, e ouviram que, para o Brasil, facções como Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital não podem ser classificados pela legislação do país como organização terrorista, e sim como criminosos. Os norte-americanos estão, nesta semana, no Brasil para uma série de reuniões em Brasília. Uma das pautas é a questão do enfrentamento à organização criminosa e terroristas, acordos de cooperação internacional entre os países. Nos Estados Unidos, a gestão Trump tem buscado enquadrar grupos criminosos latino-americanos em atividades que, pela legislação local, podem ser associadas ao terrorismo. Isso ocorre, por exemplo, como com a Venezuela, a Tren de Aragua. Os técnicos norte-americanos disseram aos brasileiros que defenderam a classificação de organizações criminosas transnacionais como terroristas e citaram nominalmente PCC e Comando Vermelho. No entanto, os coordenadores explicaram que, pela legislação do Brasil, isso não ocorre, pois a atuação das facções não envolve crime de ódio religioso, mas sim a obtenção de lucro por meio do tráfico de armas e drogas. Na véspera, a comitiva dos Estados Unidos havia recebido do senador Flávio Bolsonaro um dossiê elaborado pelo secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro e São Paulo, que relaciona as atuações das facções ao terrorismo, tendo como exemplo vínculos com o Hezbollah. Outra preocupação apontada pelos representantes da gestão Trump foi a questão da imigração, bandeira do presidente republicano nesse segundo mandato na Casa Branca. Participaram da reunião 7 técnicos em nome do Ministério da Justiça e 7 enviados dos Estados Unidos. Eu quero perguntar, irmãos, uma facção criminosa que tem tribunal de crime, que desliga a internet de milhões de pessoas, desliga a água e fornece água e internet dela própria para a população, que rouba, mata, explora, domina, se infiltra. Eu pergunto para vocês, eu quero perguntar para vocês, vocês acham que isso é uma organização terrorista ou é apenas alguém que quer lucro através do narcotráfico?
Não é uma vergonha, irmãos? Uma legislação que eles não acham que o Comando Vermelho e o PCC são organizações terroristas. Veja, o Comando Vermelho tem ligação com as Farc da Colômbia. Beira-Mar foi para as Farc antes de ser preso, né? Ele foi preso e tal. Então, veja bem, nós temos ligação do Hezbollah e veja que está vindo líderes, pessoas do Hezbollah para o Brasil agora. E eles não são considerados e não podem ser considerados terroristas, sendo que eles têm tribunal de crime, eles têm organização, eles são uma organização, é por isso que, olha só, crime organizado, eles têm organização, eles têm disciplina, eles têm regras, eles têm armas, eles têm bombas, eles têm armas que podem derrubar helicópteros. Eles matam inocentes em assaltos. Então, se eles não podem ser classificados. E segundo a legislação do Brasil, tudo que eles fazem é para obter lucro financeiro. Então, se tem lucro financeiro, e como eles têm muitas empresas e bancos, e eles têm até banco agora, né? O PCC tem banco. Tem banco. Tem postos de gasolina. Tem empresas em tudo quanto é lugar. Eu digo assim, é uma vergonha sem precedente, né? Agora, veja bem, irmãos. Você sabe quantos dias... Só para você entender quando você tem um presidente que luta contra isso. Olha só. El Salvador registra mais de 900 dias sem homicídio desde que direitista assumiu a presidência. Irmãos, 900 dias é quase 3 anos sem ter homicídio. Sem ter homicídio. E veja que ele está pegando pessoas altamente perigosas dos Estados Unidos, estão sendo extraditados para El Salvador. Outra questão, né? Trump, por querer essa preservação agora e eliminar narcotráfico, contrabando. Eu digo para vocês, ele abriu a Alcatraz. Alguém já assistiu o filme de Alcatraz? Eu assisti um filme da cadeia de Alcatraz que eu quase fiquei louco. Eu nem lembro o nome do filme, é um filme de um... Eu sei que é o Brad Pitt que está preso naquela cadeia, você não sabe se ele era louco ou se você está louco naquele filme. Então, veja bem, Alcatraz, desde a década de 60, né, estava fechada, e Donald Trump mandou abrir. Então, veja bem, enquanto países menores que o Brasil estão sendo exemplo para o mundo, contra a criminalidade, estão prendendo, estão acabando. O Brasil recebe uma comissão dos Estados Unidos para receber ajuda para combater o crime,
Porque se eles fossem classificados como terroristas, o Brasil iria receber ajuda americana para combater o narcotráfico. Mas como a legislação brasileira só funciona para pobres e para meros mortais que não têm condições nenhuma, eles não são considerados. Isso é uma vergonha, né? Não é uma vergonha, irmãos? Seja sincero. O Brasil está declarando publicamente que não quer ajuda nenhuma dos Estados Unidos para combater. Ele quer ser ajudado pela China. Essa é a